A gente vai falar agora de saúde, porque nos últimos dias, a influenciadora e empresária Fabiana Justus emocionou milhares de seguidores ao revelar que entrou na chamada menopausa precoce. Isso devido a um tratamento contra a leucemia. Ela é mãe de 3 filhos e, com apenas 37 anos, levantou esse tema que é pouco discutido, mas que afeta milhares de mulheres. A chegada da antecipada, a chegada, na realidade, de forma antecipada da menopausa. E quando precoce, essa menopausa pode trazer impactos físicos, emocionais e também reprodutivos, além de muitas dúvidas. Para entender um pouco mais sobre esse assunto e orientar você, nosso ouvinte, a gente vai conversar agora com a doutora Amanda Macedo, que é ginecologista, e ela vai explicar as causas, as consequências e os caminhos possíveis para lidar com a menopausa precoce. Boa tarde, doutora Amanda. Oi, boa tarde. Doutora Amanda, fiz uma breve introdução relatando aqui a história que está sendo vivenciada pela influenciadora Fabiana Justus. E aí ela revelou essa chamada de menopausa precoce, o que chamou a atenção das pessoas, né, do público, principalmente o público feminino. E eu queria que a senhora explicasse para a gente se esse tipo de situação é comum entre as mulheres que enfrentam tratamentos oncológicos, né? Como é que funciona, então, a chegada antecipada da menopausa? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Amanda, sou ginecologista, formada pela Escola de Saúde Pública do Ceará. E sim, gente, é muito comum em pacientes que passam por processos oncológicos, né, por quimioterapia, radioterapia, porque as medicações utilizadas para o tratamento do câncer, elas são gonadotóxicas, né, ou seja, elas são tóxicas para os nossos ovários, né, bem assim, falando de forma bem simplificada. Então, ela acaba que tira a função daquele ovário, que é a função ovulatória, a função hormonal. Então, muitas mulheres acabam entrando nesse processo, né? Principalmente se forem mulheres jovens que estiverem aí no período reprodutivo, né? Elas acabam entrando na menopausa precoce, que na verdade é um termo que é um termo leigo, né? Que está meio que em desuso aí no meio científico. A gente acaba utilizando como insuficiência ovariana precoce, né? Que é quando ocorre antes dos 40 anos. E aí isso traz várias repercussões negativas para aquela mulher que é muito jovem, né? Então ela tem que ser aconselhada, principalmente pelo médico que vai iniciar o tratamento, de que isso pode acontecer e que ela, se der tempo, né, porque às vezes não dá tempo, se ela puder fazer uma preservação de óvulos, né, se ela sonhar em ser mãe um dia. Doutora, e o que é que caracteriza essa menopausa precoce? Existe algum sinal, algum sintoma que a gente pode deixar aqui de alerta para as nossas ouvintes já ficarem atentas? Sim, existem, né, os sintomas, que eles são basicamente os sintomas de menopausa de uma mulher que está entrando na menopausa aos 50 anos, né? Aquela menstruação que começa a ficar irregular, começa a falhar, começa a não vir, né? Às vezes até ela para de vir completamente. E aqueles sintomas de calores que podem ter, né? Ressecamento vaginal, insônia, irritabilidade, né? E são os sintomas iniciais que podem acontecer com o início do tratamento, né, oncológico, mas só falando que nem todas as mulheres que estão em tratamento de câncer, elas vão ficar com falência ovariana para sempre, né? Às vezes pode voltar, não é tão comum, geralmente não volta mais, cerca de 70% das pacientes elas não voltam mais com a sua função ovariana, né? Isso traz outras repercussões, mas não atualmente, né? Mas para um futuro daquela paciente, como na vida sexual, que pode atrapalhar bastante, né? Porque acaba que traz uma queda da libido daquela paciente, questão de autoestima mesmo, né? E outras repercussões que são bem mais danosas para a gente, como aumento de incidência de depressão, aumento de incidência de osteoporose, que é algo que nos preocupa bastante, doenças cardiovasculares, como o infarto, o AVC. Então, essas pacientes que entram na menopausa de forma precoce, elas têm esse problema futuro, né? Doutora, e tem impactos que essa menopausa precoce pode trazer para a vida dessa mulher quando a gente fala de saúde física ou até mesmo emocional, por ser uma mulher jovem? Sim, com certeza, né? Como eu falei, por ela ter essa perda da função estrogênica, né? Que é o hormônio principal da gente que está na menacme, né? Que é essa fase
em que a gente inicia o período menstrual, né, até o fim da nossa vida reprodutiva, digamos assim. E essas pacientes, elas têm essa repercussão na questão óssea, na questão muscular, né, dificuldade de perda de ganho de massa magra, né, perda óssea mesmo, então elas podem desenvolver uma osteoporose até precoce, e isso tem que ser muito avaliado, muito bem cuidado com essas pacientes, né. A questão da autoestima, óbvio, né, tem dificuldade de ter relação por conta do ressecamento vaginal, elas têm dificuldade de ter vontade de ter relação, até por conta da questão hormonal como um todo, né? E da autoestima em si, né? Porque acaba que a pele ela pode ficar um pouco mais, digamos, entre aspas, envelhecida, né? Ficar mais flácida, porque perde mesmo aquela função hormonal. Doutora Amanda, eu queria que a senhora deixasse para as nossas ouvintes, né, um recado da importância de acompanhar esses sinais e esses sintomas para fazer esse diagnóstico e, de certa forma, minimizar esses impactos que vão aí desde impactos físicos até mesmo que podem levar a problemas do emocional, da saúde mental dessa mulher. Sim, como eu falei, né, mulheres fiquem atentas, né, porque não são só pacientes que fazem tratamento oncológico que podem ter menopausa precoce, né, a insuficiência ovariana precoce. Então, se você tem menos de 40 anos e a menstruação começa a falhar, começa a sentir esses sintomas, né, procure um ginecologista para realmente você ter essa avaliação se essa ausência da menstruação, essa irregularidade, não é uma insuficiência ovariana precoce, que não é algo tão comum, mas que pode acontecer em mulheres que não estão em tratamento, né? Pode ter causas autoimunes, causas genéticas, então ficar atento. Se sua mãe teve menopausa precoce, você procurar também essa avaliação médica, né, para fazer esse acompanhamento, até também para um planejamento reprodutivo, né? Mulheres que desejam engravidar e que querem adiar a gravidez, né? E tem essa história na família de menopausa precoce, buscar uma avaliação, um aconselhamento com o ginecologista. E, claro, mulheres que forem iniciar um tratamento oncológico para qualquer tipo de câncer que seja, câncer de mama, leucemias, câncer de colo do útero, câncer de intestino, né? Elas devem ser aconselhadas que isso pode acontecer e que o futuro reprodutivo delas e todos os outros impactos da menopausa precoce, eles podem vir, né? Então, ela tem que se preparar para isso. E são mulheres que, caso não tenham contraindicações, elas devem fazer reposição hormonal, certo? Porque isso vai impactar bastante no futuro delas. Doutora Amanda Macedo, ginecologista, muito obrigada por receber o nosso convite e falar desse assunto que ganhou bastante repercussão nos últimos dias. Obrigada por participar aqui conosco e até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço.